Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Pessoal, tá começando, é assim. Uma voz estranha, né, nesse começo. Bem, pessoal, eu me chamo Eduardo, acho que vocês já reconhecem um pouquinho da voz, quem vem acompanhando os podcasts. Eu faço parte da produção do programa e hoje, excepcionalmente, eu vou estar conduzindo o programa com a querida da Tamires, mas antes de apresentá-la, né, só justificando que o nosso companheiro Lobão, ele volta nos próximos programas, tá? Hoje é só por uma exceção, né? Não é via de regra. Então, para apresentar a nossa convidada de hoje, vou pegar aqui a minha colinha. Ela se chama Tamires Soares de Souza, é psicóloga, o CRP dela é o 11 18 434. Ela é psicóloga clínica e coordenadora do coletivo Psicologia Denegrida. Ela atualmente é pós-graduanda em psicologia clínica pela FAVENE. Tem abordagem, né, na Gestalt terapia, contudo, ela se fundamenta através das perspectivas de uma psicologia preta e decolonial. Ela, além disso, né, ela é uma mulher negra, nascida na periferia, filha da dona Shirley, conversadeira, que bom, né, porque eu não sou tanto, então vai ser bom para o nosso programa de hoje, e é ouvinte e não vive sem a música, né? E ama viver uma multiplicidade e possibilidades que possa vir a ser, né, o decorrer do dia dela. Olha, já tá aparecendo ela na tela, né? E a Tamires. Bacana, bacana. Tudo bem, Tamires? Tudo ótimo, Eduardo. Eu gosto de colocar sempre essas palavras porque eu acredito que às vezes a gente coloca o psicólogo num lugar muito, né, limitado, muito reservado. E eu sou múltipla, eu sou várias coisas, né? Então, às vezes, se colocar num lugar de rigidez causa um certo distanciamento, até mesmo de quem se aproxima da gente. Então, eu gosto de dizer que eu sou falante, que eu gosto de música, que eu sou fã da Beyoncé, que eu gosto de outras coisas e que sou outras coisas para além de psicóloga. Né? Então, é um prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo e espero que o assunto, né, a discussão seja positiva para todo mundo também. E qual é o assunto de hoje, né, pessoal? Vocês já devem ter visto aí na descrição. A gente vai falar um pouco sobre racismo e saúde mental, né? Como é que o racismo afeta a saúde mental das pessoas, né, no dia a dia. E isso vem me atravessando, Tamires, agora nesse início da psicologia, porque eu fiz um dos cursos, né? A gente sempre tem aquelas horas complementares, né, que a gente tem que cumprir na faculdade. E um dos cursos que eu fiz foi sobre psicologia decolonial, né? Ali com o pessoal do PET da UFC. E ele sempre nos coloca no lugar de desconstruir, né, da onde a gente veio e meio que reconstruir da onde a gente veio, para falar de um lugar onde é nosso, um lugar próprio da gente, né? Aquela palavrinha da moda, né? Pra gente entender o nosso lugar de fala, né? Então, eu queria começar para iniciar, né, ainda fugindo das nossas pautas,
que a gente meio que estabeleceu aqui, né? Esse lugar de fala, essa palavra da moda, ela saiu de moda ou ela é uma palavra ainda vigente no nosso dia a dia? É para ser uma palavra da vez, não é? O que é que você acha? Interessante falar sobre isso, porque a questão do lugar de fala, eu acho que é importante todo mundo entender que cada um parte do seu lugar de fala, né? Só que o que é que precisa ser falado? O que é que deve ser falado? Né? Então, quando a gente fala sobre um lugar de fala, a gente pensa muito num conceito que a Djamila Ribeiro ela trouxe, né, introduziu dentro das discussões sobre racismo aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente pensar que, por exemplo, uma pessoa negra, né, quando está discutindo sobre racismo, quando se vê uma pessoa branca colocar uma intervenção sobre isso, é importante ela escutar, parar para ouvir, porque esse lugar não é um lugar que ela conhece, que é um lugar que ela entende. Apesar de a gente entender que esse lugar de fala ele é um lugar também bastante complexo, porque nem toda pessoa negra também vai entender quais são os impactos do racismo na vida dela. Tô entendendo. Né? Então, perceber como esse lugar de fala, ele também passeia por várias nuances e várias camadas de letramento racial, de conhecimento sobre o assunto, é importante para a gente considerar que nem todo lugar de fala vai saber o que está falando. Tô entendendo. Mas, assim, Tamires, essa questão, essa discussão, né? Eu comento muito com colegas nossos, né, da faculdade, que é meu colega e colega do Lobão, né, que apresenta o podcast, e ele sempre fala, tem algumas discussões que a gente é feita na faculdade, que eu vejo que não é uma discussão do povo da periferia, né? Ele usou, até recentemente, né, nesse mês do orgulho, eu meio que ficou arengando, né, como a gente gosta de dizer com ele, de dizer, mas, por exemplo, a gente tem que ver as vulnerabilidades, né, da população LGBTQIAP+, né? E eu falava com ele esses dias sobre essa questão do... meu Deus, agora me fugiu. Agora me fugiu da memória. Mas era uma questão de algumas discussões da academia serem apenas restritas à academia, para ele, né? E, ao meu ver, não é tão bem assim, né? Por exemplo, a população jovem, né, de periferia, me parece que tem uma discussão bem avançada, principalmente a gente que fala aqui de Fortaleza, por exemplo, né? A gente tem alguns espaços onde se discute isso no dia a dia desses jovens. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, dos Cucas, né? Daqui de Fortaleza, onde são espaços de ocupação de jovens de periferia que formam pensamento, né, para a juventude, ou para as juventudes, né? Então, eu queria saber de você, né, nessa posição aí de já atender algumas pessoas, né, que se encontram nesse campo que eu acho que é de vulnerabilidade, né? Se é uma discussão que eles já trazem na fala deles ou não. É uma discussão realmente da academia. Não sei se eu me fiz entender. Sim, eu acho que é interessante também a gente pensar nesse lugar, mas também com o entendimento de que existem algumas discussões que elas avançaram, mas existem outras discussões que ainda estão avançando. Por exemplo, né, quando a gente entra dentro do tema, que é impacto do racismo na saúde mental, muitas pessoas quando vão, né, procurar atendimento psicológico, que hoje, né, a maioria, praticamente 80% da minha clínica é composta de pessoas negras, mas nem todas essas pessoas negras, elas vão entendendo o seu lugar no mundo. Sim. Elas estão lá comigo, se entendendo como pessoas negras. Então, a primeira coisa que eu faço para tentar trazer, aproximar, né, essa racialidade, esse assunto dessa pessoa quando ela me procura, é fazer com que ela preencha um formulário. E lá nesse formulário eu coloco o campo raça e ela já coloca como ela se identifica. Já é uma primeira percepção e um primeiro entendimento de como ela se vê. E quando isso é trazido dentro da clínica, por exemplo, quando ela traz algumas questões que eu, enquanto profissional, e através da minha escuta mais apurada desse assunto, eu percebo que existem nuances que se atravessam pelas discussões raciais, eu questiono para a pessoa, e como você vê isso sendo uma pessoa negra? Eu acho que é o primeiro impacto que essa pessoa tem quando ela traz essas questões para mim dentro do setting terapêutico, e eu pontuo para ela que sim, a raça se atravessa aí, nessa relação.
O como ela se sente, é isso? Como você se sente presenciando isso ou você percebendo isso sendo uma pessoa negra? Em situações de preterimento com mulheres negras, por exemplo, dentro de relacionamentos onde elas se envolvem com pessoas e, por exemplo, ela é trocada por uma mulher branca. Como você se sente sendo uma mulher negra vivenciando esse tipo de preterimento? Aí ela começa a trazer que essas questões são muito comuns dentro do núcleo familiar dela, no núcleo primário. Que todas as mulheres negras da família dela são trocadas por mulheres brancas. Então, a gente já percebe que existe, sim, um atravessamento racial. Como você se sente quando você diz para mim que você entra num espaço, seja num mercantil ou em qualquer espaço público, e você se sente observado por alguém? Se a pessoa traz isso para mim, eu questiono para ela. E como você vê isso sendo uma pessoa negra? Sim. Aí ela já começa a fazer um resgate sobre essa sensação e principalmente se entendendo enquanto um sujeito, mas de forma coletiva, ampliada, e não apenas individual. Porque o racismo, ele é estrutural. Ele é muito maior do que apenas a minha vivência individual. Então, dentro dos espaços coletivos, eu costumo dizer que são estranhos, são pessoas estranhas que acabam sendo atravessadas pela mesma vivência. Sim. Toda a vida, Tamiris, que eu procuro assim, informações, né? Informações antirracistas, né? Eu procuro o portal Gladys, né? Que é de onde a gente tirou as pautas que a gente vai meio que suscitar, né? Conduzir aqui o nosso programa, né? Então, a primeira pauta, você já estava meio que entrando já também na discussão, que era quais são os efeitos do racismo na saúde mental. Você estava falando dos efeitos enquanto mulheres, né? Mulheres de pele negra, seja ela negra retinta, né? Ou não. E como é essa população, por exemplo, na infância, com idosos, com famosos. Certo. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente introduzir o porquê que a gente discute isso. Sim. Por que se discute esse tema? Né? Então, a gente demarca que as discussões sobre racismo no Brasil, elas vêm por conta do histórico que esse país apresenta. Então, a gente foi marcado por mais de 300 anos de escravidão e que pessoas com a minha cor negra, de pele negra, estavam nessa situação onde elas eram oprimidas, né? Então, nesse processo de colonização e na invasão desse país, onde pessoas negras, pessoas indígenas foram assassinadas, mulheres foram estupradas e que aconteceu esse processo de miscigenação que a gente vive hoje nesse país, trouxe um marcador muito importante do porquê as opressões raciais precisam ser discutidas atualmente. Porque se a gente pensar quais são os impactos da colonização, a gente entende que se discute a partir de, por exemplo, na verdade, da Lei Áurea, né? Da escravidão, da abolição da escravatura. Sim. Então, com a assinatura desse documento, todo mundo acreditou que essas pessoas que estavam ali naquela situação de violência, elas estavam livres daquilo. Mas não houve, né, ações estatais, afirmativas, que puderam amparar essas pessoas depois dessa liberação, dessa pseudo-liberação dessas pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, esse processo ele é muito complexo, né? Envolve questões, inclusive, judiciais. Porque se a gente for olhar na história, várias estruturas, né, vários caminhos foram percorridos para que aquelas pessoas tivessem sido propositalmente desassistidas. Então, houve, né, a Lei Áurea, essas pessoas saíram daquelas casas, muitas precisaram ficar, porque se não tinha terra, se não tinha como estudar, eu vou para onde? Eu vou morrer de fome? Então, muitas daquelas pessoas ainda permaneceram com aqueles senhores, porque senão elas iriam morrer. Então, a gente pode ver um outro exemplo como a lei dos vadios e capoeiras, que era uma lei que falava que se você fosse pego na rua exercendo qualquer ato cultural que envolvesse, né, ou algum simbologismo ali da cultura afro, você iria ser preso. E essa lei, especificamente, ela impacta hoje, inclusive, no encarceramento em massa da população negra atualmente. Sim. Porque se essas pessoas não podiam ficar na rua,
ou, na verdade, se elas não tinham onde ficar, elas iriam para a rua, se elas eram encontradas na rua, elas eram presas. Então, foi uma estrutura que não possibilitou a inserção dessas pessoas na sociedade. Então, quando a gente fala sobre racismo e a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala apenas do nosso corpo individual, mas a gente fala sobre o nosso lugar, aonde a gente está, quais são os contextos que a gente vive, quais são os acessos que a gente tem, quais são os acessos que a gente não tem. Né? Como isso impacta na nossa vida, né? Quais são as violências, os atravessamentos. Isso é saúde mental, isso é bem-estar. Né? Um ser humano, ele não vive só no mundo, né? Ele é atravessado pelo mundo. Sim. Então, toda a estrutura que é histórica, que vem sendo conduzida desde desde esse momento, né, desse momento de violência, de escravização dessas pessoas até agora. Tanto é que, vez ou outra, a gente escuta aí relatos de trabalhos de pessoas em situação análogas à escravidão. Então, não é algo que aconteceu lá atrás, é bem recente. Ainda, infelizmente. Então, toda vida que a gente fala de saúde mental e racismo, é preciso contextualizar. Exatamente. Em qual lugar a gente está falando sobre o racismo, né? Que o racismo daqui é diferente do racismo, por exemplo, dos Estados Unidos, que é diferente do racismo da Inglaterra. Exatamente. Existe uma questão que ela é muito interessante também, porque aqui no Brasil houve a miscigenação. Nos Estados Unidos houve a segregação. Sim. Então, existia a separação explícita dessas pessoas. Aqui no Brasil, houve a mistura dessas pessoas. E essa discussão, ela é interessante porque também foi colocada e trazida para cá, socialmente, de uma forma muito romantizada. Então, eu não sei se vocês conhecem, se você conhece o Gilberto Freire, que ele fez um livro muito famoso, que é o Casa Grande Senzala. Ele foi um dos responsáveis, inclusive, por fomentar esse discurso de democracia racial. Então, o nosso país, ele não foi um país considerado um país racista, justamente por conta dessa mistura dessas pessoas. Mas que é uma falácia, né? Então, essas pessoas, por elas se relacionarem entre elas, era impossível haver uma discriminação. Entendo. Só que, estruturalmente falando, existiam pessoas que teriam acessos a certas coisas mais do que as outras. E a gente fala de um racismo no Brasil, um racismo de marca. Então, existe um fenótipo, existe uma cor, né, que ela é alvo de violências constantes, e essa cor, ela chega primeiro. Sim. Né? Então, quando você fala, existem crianças, existem famosos, existem idosos, mas essa classe, quando a gente também pensa sobre isso, a gente pensa muito num viés de classe financeira, né? Uma classe social. A gente demarca e intersecciona com classe, raça e gênero. Sim. Mas não é apenas uma pessoa que está numa condição financeira melhor que vai conseguir se abster ou se defender das violências raciais. Pelo contrário. Na verdade, ela muitas vezes acaba ficando ainda mais exposta a esse tipo de violência. Tô entendendo. A minha primeira formação, né, eu acabei não comentando para você. A gente estava meio que papeando antes de iniciar aqui o podcast, né? Mas a minha primeira formação é em geografia. E a nossa referência maior em geografia brasileira, né, ainda é, acredito eu, né? Eu tô meio que parado um pouquinho na geografia, que eu entrei agora para psicologia, né? Mas ainda é Milton Santos, que eu acredito que você deve conhecer, né? Que fala sobre globalização, né? Uma globalização perversa. E o Santos, ele dizia que já foi negro em outros países, né? E para ele falar sobre racismo era uma coisa muito chata, né? É uma coisa que ele não gostava, mas que ele entendia que era preciso, né? Por ele ser um intelectual, por formar opinião, só que era algo muito chato. Você também acha que é algo assim chato de se trabalhar hoje em dia, ou é algo preciso? Como é que é para você? É porque assim, quando você fala, eu consigo entender que talvez essa ideia de ser chato talvez vem de um lugar onde se reduz essa pessoa a apenas esse assunto. Sim. Então, o Milton Santos, ele era um geógrafo. Era uma referência dentro da tua área. Sim. Mas, se ele estava nesse espaço apenas para falar de racismo, realmente fica difícil de você existir para além de uma violência. Porque o racismo, ele é uma violência. Então, eu, enquanto profissional de saúde mental, eu também falo sobre outras coisas. Eu não falo apenas de racismo.
Mas, comumente, né, as pessoas me convidam ou me chamam para falar sobre isso por entender que eu, por estar nessa posição, eu deva falar apenas sobre esse assunto. Até mesmo dentro da clínica, é interessante trazer para cá, que eu recebo muitos comentários, na verdade, mensagens na DM, perguntando se eu atendo pessoas brancas. Então, por eu falar sobre raça, as pessoas acreditam que eu só vou atender pessoas negras. Sim. Mas venhamos e convenhamos. A gente que é da psicologia vai entender que dentro da psicologia, o que mais a gente aprende é atender pessoas brancas. Pouco se fala sobre racismo dentro da psicologia. Porque isso também é um atravessamento de como essa estrutura, né, esse racismo que é estrutural, ele também atravessa as instituições. Sim. E os ensinamentos que são aplicados lá. Então, dentro da psicologia, a gente escuta teorias de profissionais brancos, velhos, maioria homens. Então, dificilmente você escuta ou você é apresentado para um autor ou um outro pesquisador que não esteja dentro desse campo. Verdade. Tem uma coisa assim que, seguindo agora a sequência, né, das nossas pautas, que lá no portal Gladys, né, eu acho muito massa esse portal. Eu ainda estava vendo, né, se eu seguia ele. Aí eu ainda não seguia, mas eu frequentemente vou, né? Ele e alguns outros portais assim que eu gosto muito de acompanhar. Mas tem uma segunda questão que o pessoal de lá coloca, né? Que são quais são os efeitos do racismo desde a infância. E aí um primeiro ponto desses efeitos é que elas, né, conseguiram destacar foi que o corpo está em estado de alerta constante para a população negra. O que é que você poderia falar para a gente, né, sobre esse corpo em estado de alerta? Como eu trouxe para ti inicialmente, quando a gente pensa num racismo estrutural, a gente percebe que existe um contexto que oprime constantemente essas pessoas. Então, esse contexto ele anuncia que você é um alvo constante e que você vai ser violentado. Porque também existe um processo de coisificação do que são pessoas negras. Então, a escravização ela aconteceu justamente por essa ideia de coisa. Então, essa pessoa, o negro, o indígena, ele foi animalizado, ele foi desumanizado, foi tirado do seu lugar de direito e foi colocado num lugar de coisa, de moeda. Então, nesse processo, foi retirado toda a sua humanidade e foi colocado, foi na verdade colocado ele como um objeto. Então, se ele é um objeto, ele pode ser atravessado por qualquer coisa. Sim. Né? Ele está vulnerável. E dentro desses processos de vulnerabilidade também se atravessa muita violência. Então, hoje, dentro das estatísticas, quando você vai olhar os níveis de desigualdade social, a maioria dessas pessoas são pessoas negras. Tamires, mas todas as pessoas negras são pobres? Não, nem todo negro é pobre, mas a maioria das pessoas pobres são negras. Então, isso fala justamente dessa negligência que aconteceu, que vem sendo trazida há anos estruturalmente para essa comunidade. Então, por que existiu as grandes favelas? Existem os grandes quilombos? Foi porque justamente essas pessoas tiveram que praticamente se virar, fazer o que podiam com o que tinham para conseguir sobreviver. Isso de forma escassa, isso de forma desumana, né? Sem ter seus direitos garantidos. Então, quando a gente fala sobre um processo de atenção hiperfoco, na verdade, hiperfoco não, hipervigilância, constante, é justamente porque essas pessoas entendem que o seu corpo pode ser invadido a qualquer momento. Tem algo interessante na sua fala, Tamires, é que eu lembrei na verdade, em toda a sua fala, né? Tem algo muito interessante. Mas nessa em especial, eu lembrei daquela reportagem que teve no Fantástico. Não sei se foi nesse ano, foi no ano passado, né? Mas não faz tanto tempo assim, não. Que foi sobre algumas crianças eram botadas de frente para uma professora, né, de teatro. E essa professora, né, meio que ia dirigir uma cena delas com a outra mulher mais velha, né?
preta, de cabelo crespo. E essa criança, ela tinha que falar mal do cabelo dessa mulher, né? E todas as crianças negras, né? As que estavam meio que no teste, né? E elas se recusavam a falar, né, essa fala, mesmo elas sabendo que era um trabalho, né? E elas se recusavam a falar. Essa questão do corpo em alerta para criança, como é que chega, né? Por que elas se recusavam a falar, a sua opinião, né, no caso? Eu acho que é importante dizer que nenhuma criança, né, gosta de sentir uma sensação de rejeição. Sim. Eu acredito que quando a gente pensa num corpo em alerta, a gente pensa também num corpo que pode ser rejeitado. Né? Então, quando você fala para mim sobre esse episódio, né, vamos dizer, é como se fosse um experimento, Sim. né? Esse experimento, essas crianças, elas também são colocadas nessa posição, e essa posição, estar nessa posição onde elas vão falar sobre isso para uma outra pessoa negra, isso acaba sendo um espelho, porque ela também lembra de experiências que aconteceram com elas. Então é um reflexo da realidade do dia a dia delas, né? Exatamente. Elas não fazem porque dói nelas também, né? Exatamente. Eu também vi esse experimento uma vez e eu percebi que existiam até crianças negras que choravam. Sim. Diziam que não iam falar. Justamente porque esse tipo de violência também é atravessado nas vivências delas. Sim. Né? Então, colocar esse tipo de criança nesse contexto também faz com que ela acabe relembrando de coisas que elas passaram. E isso vem também de um processo de identidade que é muito forte, porque o racismo, ele afeta a identidade de uma pessoa negra. Na verdade, ele dilacera essa identidade. Porque, percebendo que hoje a cultura hegemônica, que é a branca, a embranquecida, que foi colocada para nós durante a nossa vida inteira, dentro de simbolismo, dentro das novelas, os atores, os sinônimos, símbolos de beleza, tudo era voltado para o corpo branco, você acaba entendendo que você não é desejado. Então, você escutar isso faz com que você, na verdade, queira reprimir tua negritude. Então, dentro desses processos de racismo, a primeira coisa que vai embora é as nossas características negras. Então, mulheres negras alisam o cabelo, homens negros não aceitam o seu próprio crespo, raspam o cabelo, né? Então, os traços negroides, eles são muitas vezes rejeitados. Esse corpo branco, ele é o desejado, ele é o procurado, justamente para a ideia de embranquecer a sua família, a sua raça, porque é dito como uma raça pura. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno, na verdade, foi um grande projeto político, né, apoiado pelo governo da época, que era o projeto de eugenia no Brasil. Então, a eugenia, ela nada mais é do que um projeto de embranquecimento da sociedade. Então, fizeram assembleias para discutir como poderia deixar a cultura brasileira mais pura, mais limpa. E um dos critérios para isso foram, inclusive, promover ações de imigração para o Brasil. Então, eles fizeram projetos para trazer imigrantes europeus para cá. E esses imigrantes tiveram direito à casa, à escola, à terra, a trabalho. Já essas pessoas negras que estavam nessa situação de vulnerabilidade, não. Então, isso fala muito sobre o Brasil, né? Porque a nossa sociedade, ela vive uma grande amnésia coletiva. Quando a gente fala sobre racismo, muitas vezes esse assunto ele é extremamente rejeitado. Justamente por conta do mito da democracia racial. Sim. Não, todo mundo é igual. A primeira coisa que a gente fala, não, a gente é igual, todo mundo é igual. Na verdade, essa discussão de que somos todos iguais afasta principalmente a ideia de respeito às diferenças. Eu acho que é importante a gente discutir as diferenças e entender que sim. Principalmente na infância, quando a gente trabalha com crianças dentro da escola, os primeiros casos de racismo acontecem ali. Verdade. A escola é um espaço de atravessamento social. E se a sociedade ela é racista, provavelmente as atuações e relações dentro da escola também vão ser atravessadas pelo racismo.
Então, essa criança vai ouvir questões sobre as características dela, ou ela vai ter os seus potenciais minados. E aí, o que acontece? Desinteresse escolar. Acontece de essa criança apresentar, né, um comportamento entristecido. Então, um comportamento introspectivo. E existe um estudo feito por Harvard, que ele é muito interessante, que ele fala que o racismo, inclusive a violência do racismo, ela afeta uma área específica do nosso cérebro, que é o córtex. Que ele é responsável pelos processos inibidores. O que é isso? Os nossos comportamentos impulsivos. Então, uma criança que está nesse processo de desenvolvimento, que ela é afetada por isso, ela tem essa área prejudicada da vida e ela começa a apresentar comportamentos impulsivos, comportamentos não adequados. E aí um profissional dentro da escola que não tem essa empatia ou não tem esse entendimento dentro desse estudo, só coloca essa criança como uma criança violenta. E aí muitas vezes descarta essa criança. Nossa, isso tem um impacto muito forte, Tamires. Me faz recordar de um episódio, né, que aconteceu. Um tempo que eu ocupava a universidade que eu participava, né? O curso que eu participava. Tinha uma colega nossa que era companheira de centro acadêmico, né? Que teve um dia que ela teve um pequeno surto, né? E foi um surto que depois a gente foi discutir, né? Enquanto centro acadêmico, quanto pensadores, né? Do curso, que era muito relevante, né? Ela era uma moça, né? Negra, de pele retinta. E tinha uma outra moça no nosso curso que era uma moça branca, né? E ambas tinham características muito parecidas, né? De falar de forma enérgica, né? Só que teve um dia que ela expôs, né, uma opinião de forma enérgica e a gente meio que reprimiu, né? Não, acho que não é a hora, né, de fazer isso. Aí quando a moça branca falou a mesma opinião, só que de forma enérgica também, aí a gente foi e disse assim, talvez seja uma boa ideia. Aí ela disse, não pode, isso não pode estar errado. A gente é para ser representante de estudante, a gente está meio que cortando a voz de uma minoria aqui, né, que sou eu, né? Isso não pode, vocês têm que refletir sobre isso, né? E a gente passou alguns maus bocados, assim, maus mesmo, porque a gente, enquanto coletivo, né, ali, representante estudantil, estava representando quem, né? Só mulheres brancas, né? Sim. E aí foi bem necessário, né, naquela hora, mas que não era para acontecer, né? Principalmente dentro da universidade, onde já era para ter preparado a gente, né? Eu vejo alguns esforços, sabe, Tamires? Algumas escolas, eu trabalhei em algumas escolas, estava até falando para vocês, né? Por exemplo, tem uma escola particular, não vale assim entrar, nomear, né? Mas se fosse coisa positiva, né? Acho que a escola vai saber, né? Quando você assistir o programa, alguém da escola. Mas pode citar o exemplo do professor da escola, o nome do professor, né? Tinha um professor chamado Marcelo Leão, né? Lá. Muito bom, professor de geografia, né? E tal. E ele falava da importância de ter uma representatividade de professores negros dentro da escola, né? Ele falava muito disso, de representatividade é um caminho para a gente evitar algumas doenças crônicas, né? Nessas crianças, né? Nesses adolescentes. Por quê? Porque eles vão se ver representados ali, né? Vão ver que eles têm voz ali. E é muito importante, principalmente nesse meio de escola particular, onde tem uma porcentagem um pouco mais baixa, né? Da negritude, assim, cearense. Né? Dessa escola em específico, né? Da negritude de Fortaleza. E assim, esse exemplo que tu trouxe da tua colega é interessante porque a gente percebe essas nuances raciais justamente nessa questão da tratativa com o outro. Sim. Né? Então, você traz que no coletivo que vocês estavam atuando, na representação estudantil de vocês, quando uma colega de vocês, que era uma mulher negra, retinta, trouxe uma fala que era mais enérgica, ela foi, de alguma forma, silenciada. Sim. Mas quando foi essa colega branca, talvez tendo a mesma postura que a dela, essa colega ela foi ouvida. Então, corpos negros, normalmente, eles são desconsiderados. Né? São silenciados, são colocados nessas posições justamente por entenderem e ter essa ideia. Porque existe todo um imaginário coletivo sobre o que é ser negro.
Então, as relações raciais, nem sempre elas vão ser conscientes. Na verdade, as opressões raciais nem sempre vão ser conscientes. Elas também estão no campo do subconsciente. Elas acontecem através dos simbolismos, das interações que eu vou tendo, do que eu conheço historicamente, do que eu vejo. Então, se eu vejo só pessoas negras em situações subalternas, eu vou acreditar que o lugar dela é esse. Se eu só escuto falar que pessoas negras são marginais, eu vou acreditar em algum momento que o lugar dela é esse. Então, você não precisa verbalizar uma ofensa explícita racial para que essa ideia, de alguma forma, essa ideia negativa sobre esse sujeito que tem um corpo negro, seja racista. E aí que entra a grande questão. Porque o racismo velado do Brasil, ele é o crime perfeito. Ele é o crime perfeito. O racismo, ele é uma violência muito bem estruturada. Porque ele faz com que essas pessoas, a população que foi escravizada a vida toda, acredite que não pode falar sobre os seus processos de violência, os seus processos de direito. Então, nos colocaram nessa posição, e se a gente for falar algo sobre ela, a gente é silenciado. É colocado para nós que estamos querendo demais, é mimimi. Então, o racismo velado, ele coloca o sujeito em dúvida, principalmente essa pessoa negra. Você que é uma pessoa negra, provavelmente você vai se identificar com essa minha fala, porque quando a gente se depara com uma situação que a gente sabe que é por conta da nossa cor, a primeira coisa que a gente faz é: será que é isso mesmo que está acontecendo comigo? Eu não acredito que é isso. Será que é por causa disso? Então você já olha para você mesmo e imagina: será que eu tô com uma roupa, a minha roupa tá dizendo alguma coisa? Será que eu tô bem vestido? Será que eu tô... Então você tenta logo voltar para você, acreditando que você é o problema. Mas você não é o problema. A estrutura que é o problema, né? O imaginário que é o problema. E cabe nós desconstruirmos essa ideia. Sim. Entende? O portal Gladys, Tamires, ele traz mais uma questão para a gente pensar, né? Principalmente na faixa etária da infância, da juventude, que é a questão das disparidades na saúde e na educação. Para você ainda, a gente tem esse impasse de uma saúde mais voltada para a população branca, uma educação mais voltada para a população branca. O que é que você tem ouvido, né, dos seus pacientes, do que você tem estudado? Eu sinto que a gente tem avançado, mas eu acredito que quando a gente fala desses processos de disparidade, é justamente sobre as formações. O que esses profissionais que estão lá atuando de forma pública, com todos, estão conseguindo fazer através do seu manejo? Diminuir esses impactos através do seu manejo. Então, hoje você vai entrar num espaço de saúde pública e saúde mental, um CAPS, por exemplo. Hoje em dia, um CAPS ele é lotado de pessoas. Então, são funcionários que estão lá, estão atendendo, mas que normalmente essas pessoas que frequentam esse espaço, esse aparelho de saúde, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, são pessoas negras, são pessoas pobres. Né? Como esse agente que está ali, né, tentando manejar e promover saúde para aquela pessoa, realmente está se debruçando a esse cuidado. Porque, por exemplo... Teve uma situação que eu presenciei de uma pessoa que é trans, uma mulher trans negra, e que quando foi frequentar um espaço desse de saúde para buscar um apoio, né, uma avaliação médica, ela sofreu preconceito, sofreu homofobia por ser quem ela é. Então, quais são as ações que estão sendo feitas para que esses profissionais possam atuar de fato com cuidado a essa população e não distanciando ela? Porque eu acredito que, principalmente quando a gente fala desses aparelhos que são públicos, a gente está falando de todas as pessoas. Todas as pessoas que podem ter acesso. Não é um acesso restrito. Mas como eu consigo fazer com que esse meu serviço, como essa minha atuação, possa, de fato, promover um cuidado,
quais são as ações governamentais, as formações que são promovidas e são, de fato, dado a devida atenção para que esses profissionais possam atuar de forma qualificada, de forma humanizada para com essas pessoas. Eu vejo mais ou menos dentro dessa perspectiva. Pronto. A gente tem atualmente, né, na rede de ensino, você disse porque também já foi metida a professor, né? Aí a gente tem como lei falar sobre africanidades, né? É projeto da educação, né, do MEC, falar sobre africanidades. E toda a licenciatura, né, agora tem uma disciplina específica, né, para entender mais essa cosmovisão, né? Estava comentando com você, antes de começar o podcast, né, da professora Sandra Petit, né? E é sempre bom a gente citar pessoas que falam sobre negritude, né? Mas também é importante citar pessoas que estão começando também a engatear, a falar aí sobre branquitude, né? Para a gente entender o lugar, né, de cada um, que nem você colocou no começo da nossa discussão, né? Sim. E aí, pensando nisso, me vem agora essa questão da educação, né? Da educação em si. Ter professores, né? Ter professores negros, ter a coordenação negra, ter pessoas também nessas, né, na condição ali, às vezes, de porteiro, de faxineiro, negros. Como é que tem sido isso no trabalho, né? Porque criança pensa, o que é que eu vou ser quando crescer? Né? O que é que eu vou ser quando crescer? E aí essas pessoas nesses lugares, né? O que é que tem se mais visto? As pessoas negras têm o direito, assim, de sonhar com todo tipo de trabalho? Não tem? O que é que você acha? Eu adoro falar de sonhos, porque eu sinto que isso também foi roubado da nossa comunidade, né? Isso foi minado também dentro desses processos de violência. E por mais que a gente precise também entender as complexidades desse discurso de representação, porque representatividade, ela importa, mas representatividade sem representação, sem uma pessoa que de fato esteja ali alinhado às pautas raciais, comprometido com essa mudança, isso é apenas um discurso vazio. Então, vamos supor que eu tenho uma gestão escolar toda de pessoas negras. Se essas pessoas negras que estiverem lá não estiverem engajadas a promover essa discussão dentro da escola, esse assunto ele vai ficar vazio. Ele não vai existir. A mudança não vai acontecer. Um outro exemplo que a gente pode citar são de grandes representações políticas. Se hoje eu colocar um presidente negro para atuar no Brasil e esse presidente não tiver alinhado a uma agenda antirracista, nada vai adiantar. Nada vai mudar. Então, representatividade sem representação, sem um alinhamento crítico e comprometido com uma agenda antirracista, é um discurso vazio. Então, por isso que é importante a gente entender como esses discursos, eles também são armadilhas. Sabe? Eu acho que você citou a lei, né, de africanidades que precisam ser aplicadas na escola, e essa é uma lei que pede que a escola se comprometa a ampliar essa discussão durante o ano todo. Mas, de fato, quem trabalha em escola vê realmente essas ações acontecendo o ano todo? Novembro, né? Ou em maio. Ou em maio, verdade. Aqui no Ceará é maio também. Então, eu tava citando para ti, antes de começar o podcast, de uma experiência que eu vivi, né, numa escola, enquanto estagiária. E essa experiência, ela me mostrou exatamente isso. Eu atuei em outras escolas, mais 4 escolas depois dessa. Mas essa escola particular, em especial, ela também atuava, né, com essa agenda apenas nesses meses. Só que o assunto não foi voltado para esses determinantes, né, esses dias determinantes. Mas o que acontece? Uma escola que ela não é comprometida com esse tipo de pauta, na verdade, ela pode adoecer os seus alunos. Então, nessa experiência que eu tive, por exemplo, a gente teve uma vivência que a profissional, na época, ela estava falando numa roda de conversa sobre bullying, né? E ela juntou os alunos, eram alunos do 6º ano, entre 11 e 12 anos,
os alunos, a faixa etária. E cada um teve um momento para levantar a mãozinha para dizer se teve sim uma vivência, né, que sofreu bullying ou que sofreu algum tipo de violência ou escutou algum comentário que não gostou. E o que me chamou a atenção foi justamente de um aluno em específico, que esse aluno, dentro da nossa gestão, da nossa ação profissional, ele já nos chamava a atenção pelo comportamento introspectivo que ele apresentava. E ele quis levantar a mão para poder falar sobre isso. E aí ele falou: tia, eu sofri bullying. Só que quando ele foi falar sobre o que ele tinha sofrido, a gente entendeu que não era bullying, era racismo. Então, o que ele dizia pra gente era que o bullying que ele sofreu era que, na verdade, os colegas dele colocaram o rosto dele numa imagem, pegaram a imagem dele, cortaram o rosto dele e colocaram o rosto dele no corpo de um macaco. Ficavam falando do cabelo dele e ficavam espalhando essas imagens dentro dos grupos de jogos, os grupos de WhatsApp. E ele dizia pra gente que ele sentia muita raiva daquilo. Eu sinto muita raiva daquilo, muita raiva. Por mim, eu explodia todo mundo. Então ele já trazia um discurso violento, reativo à violência que ele sofria. Sim. Não é ele que é violento, mas a reação que ele tem diante do que aconteceu com ele fez com que ele entendesse que devolver a violência era o que ele poderia fazer, era o que cabia a ele. E quando isso aconteceu, isso me deixou inclusive muito emocionada, porque a gestão da escola era completamente branca. Eu era uma estagiária, eu sou uma mulher negra. Então, na hora que ele falou isso, a psicóloga, ela não entendeu. Ela entendeu, na verdade, como um bullying. Ela, isso aqui é bullying. Não, vamos deixar, já estamos fazendo as ações que precisam ser feitas. Só que eu falei: fulana, isso não é bullying, isso é racismo. Talvez seja por isso que ele seja assim. E é crime, né? Tanto que a próxima pauta do Portal Glad sugere, né, pra gente discutir aqui sobre saúde mental, a gente ler a entrevista. Depois eu acredito que é até interessante a gente colocar o link, né, da entrevista na descrição, né? Como romper o ciclo. Como é que a gente rompe o ciclo do racismo, né? Pensando no Brasil. Perfeito. Para que a gente rompa esse ciclo, primeiro a gente precisa aceitar que existe. Se a gente não entender que racismo existe, a gente não consegue promover mudança. Então, não são só pessoas negras que precisam se debruçar a esse tipo de assunto. Pessoas brancas também precisam estar engajadas. Não é apenas fazendo postagens nas redes sociais, não é apenas colocando ou trazendo algum vídeo. O que acontece? O que eu costumo perceber? Que pessoas brancas, quando elas se colocam como antirracistas, o discurso ele fica muito ali, limitado. Em maio, em novembro. Exatamente. Ou então acontece algum episódio racista que ganha uma visibilidade nacional, aí todo mundo se debruça a esse tipo de assunto. Aí coloca: sou antirracista, sou contra o racismo. Mas como essas ações são feitas de fato, de forma cotidiana? Como é que está a minha visão sobre o meu lugar no mundo? E quando eu falo lugar do mundo, eu penso sobre, vamos entender então como a branquitude atuou nesse processo de escravidão. Como a branquitude tem papel direto a esse prejuízo que a comunidade negra enfrenta. Então, hoje, quando a gente fala sobre isso, principalmente dentro dessas discussões, quando a gente vai apontar algum comportamento racista de alguém, essa pessoa já leva para o campo da moralidade. Eu não sou assim. Não foi minha intenção. Eu tenho até amigos. Eu tenho até amigos que são negros. Né? Então, o racismo, ele vai para além do campo moral. Ele é algo estrutural, como disse Silvio Almeida. E a gente precisa estar atento e sustentar esses incômodos. Porque o racismo ele é um incômodo para a comunidade negra há décadas, há séculos. Então as pessoas brancas também precisam se incomodar. E precisam se engajar e sair desse discurso raso. Porque, tudo bem, eu entendi que existe racismo, mas o que eu faço a respeito disso?
Como eu consigo dar oportunidade para que essas pessoas tenham um nível próximo ao que eu quero enquanto sociedade, uma equidade. Eu tenho algumas amizades, assim, T's, né, do LGBT. Aí é interessante que toda vida que as meninas, né, discutem, os meninos discutem, eles falam, né, mas quantos amigos você tem que são trans, né? É mesmo, acredito que não são pautas iguais, né? Mas é importante a gente... Mas na tua rede de amigos, né? Tem quantas pessoas negras? Que tu mantém contato mesmo, assim? Tu fala bom dia, que tu pergunta como é que tá, né? Isso é muito, muito massa, assim, a gente pensar e meio que fortalecer dia a dia, né? Será que eu tô realmente dando o afeto, né? Que a minha amizade ali preta precisa, né? Ou será que eu tô dando a relevância do que as pessoas pretas estão falando, por exemplo, na psicologia, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu comecei psicologia, muito por causa da geografia, né? Por conta do Santos, que ele falava isso, né? Mas vocês também tem que ouvir a gente, né? E foi pesquisar profissionais negros para também acompanhar, para saber o que é que você está falando de psicologia, né? E é tão... assim, né? Que às vezes quebra alguns preconceitos que algumas pessoas têm, né? Eu não tinha tanto, mas, enfim, tenho também, né? Com relação, às vezes, assim, será que essa pessoa vai falar só sobre racismo? Muito pelo contrário, né? A pessoa que eu mais sigo, que eu mais acompanho, assim, diretamente, né? Nem tá me pagando pra isso, viu, Elis? Pra falar o merchan dele é o Pedro Psicólogo, né? Pedro é um cara sensacional, né? Da terapia cognitivo-comportamental, né? E tanto quando surgiu o caso lá do Vini Júnior, né? Ele disse assim, eu não tô acreditando que eu vou ter que parar mais uma vez, né? Os meus vídeos de falar de neurociência, que ele gosta muito, né? Pra falar sobre racismo, né? Ele disse assim, né? Tem aquele meme do Toguro, acho que é Toguro, né? Daquele fortão, que diz assim, né? Em pleno século XXI, né? Eu falando disso, aí ele, em pleno século XXI, eu tô parando mais uma vez pra falar sobre isso. E você pode pensar, né? É mimimi do Pedro, né? Aí ele disse, não, isso afetou minha autoestima por muito tempo. O cara é bonitão, né? Se ele ver esse vídeo, eu vou ficar até envergonhado, né? Aí ele é todo bonitão. E aí tava dizendo lá no vídeo, né? Eu sou feio, né? Eu fui pegar, ter autoestima um dia desse. Aí não é isso não, cara, né? E é importante também demarcar que o racismo, ele também tem uma força que ela impacta, mesmo que você não viva isso diretamente. Sim. Então, você trouxe esse exemplo do Pedro, né, que precisou parar para poder falar sobre o caso do Vini Júnior. Mas olha só como essa situação do Vini Júnior, que não aconteceu com o Pedro, impactou o Pedro. Olha só como pessoas negras podem ser afetadas por esses estigmas ao ver, por exemplo, situações de racismo que passam na televisão. Né? Então, isso vai criando para você, para essa pessoa, um imaginário de desvalor. Eu não tenho valor. Ou eu não sou bonito. Né? Você me lembrou agora de uma questão que aconteceu no mundo pop, acho que as pessoas vão entender melhor, mas a gente fala muito sobre pessoas negras que estão no topo, né? Acho que primeiro que não precisa nem existir esse topo. Sim. A gente precisa acabar com o topo e entender que todas as pessoas precisam partir do mesmo lugar. Distribuir renda para todo mundo, porque a questão é essa, o capitalismo, ele também coloca e fortalece o racismo. Né? Porque foi a partir do capitalismo, como eu falei no início, dessa ideia de coisificação do outro, que a gente veio e está no lugar onde a gente está hoje. Né? Então, a gente fala hoje de pessoas negras que são bilionárias. É incrível ver pessoas negras bilionárias, porque até então a gente não via. Sim. Mas é como eu disse pra ti, essas pessoas, elas estão lá em cima, elas têm uma vida incrível, têm acesso a casas luxuosas, a lugares luxuosos, mas ainda assim elas são violentadas. Teve um episódio, por exemplo, do Vini Júnior, mas também eu cito o da filha da Beyoncé. Sim. Então a Blue Ivy, a Beyoncé, inclusive, ela se reservou, parou de dar entrevistas, de aparecer em público, justamente porque a própria filha dela sofreu racismo. Então, quando ela apareceu com a criança com cabelo solto, um cabelo black, todo mundo começou a falar. A chamar a Blue Ivy de macaca, mandar ela alisar o cabelo da menina. Então,
é esse tipo de comentário que ela quer preservar a filha dela. Porque, mesmo assim, chega na pessoa. Então, hoje, quando eu falo para ti que vai muito sobre a destruição, né, da nossa identidade, é porque o racismo, ele age assim. Então, eu mesmo, pessoalmente, por muito tempo, eu alisava o cabelo. Eu comecei a alisar o cabelo com 11 anos de idade. Então, eu fui fazer a transição capilar com 20 anos. Né? Fui conseguir me aproximar da minha negritude já dentro da faculdade. Porque existe também um outro ponto que é, no Brasil, não se nasce negro. Torna-se negro. Você vai se aproximando e se apropriando da tua negritude durante o tempo. Porque no começo você vai sendo, de alguma forma, atravessado por isso, mas de forma negativa. De que o que você é e o que você tem não é positivo. Mas quando você entra na adolescência, você vai tendo uma percepção diferenciada dessas questões e você vai se aproximando do discurso. Aí vem o empoderamento. E, de alguma forma, o empoderamento ele é muito importante. Só que o que acontece? Quando existem pessoas negras que acabam se empoderando e existe esse telespectador, que muitas vezes é o telespectador branco que vê esse processo de empoderamento acontecendo, ele acredita que, na verdade, isso vai ser uma ameaça à branquitude dele. Essa pessoa me odeia, ela odeia brancos. Só que esse processo de construção de identidade, ele precisa existir para além de uma aceitação da branquitude. Então, por mais que te incomode, porque é isso, a gente precisa sustentar esses incômodos. Por mais que te incomode, esse é um processo importante para essa pessoa. Sim. Porque isso demarca uma quebra e, na verdade, uma morte desse sujeito branco que existe dentro da gente. Sim. Dessa branquitude que foi implantada dentro dessa psique dessa pessoa negra. Então, a gente precisa matar, de alguma forma, a branquitude dentro de nós, principalmente nós enquanto pessoas negras. Sim. Então, vem através desse processo de revolta, porque quando a gente passa a fazer esse resgate de tudo que eu vivi, né, entendendo o racismo que eu sofri dentro das minhas relações com os meus amigos, o porquê que eu não namorei na adolescência, porquê que eu tive poucos namorados, porquê que eu era a ponte, não a pessoa que ficava com os meninos, ou então porquê que meu corpo é sexualizado, eu começo a entender que sim, existe ali nuances raciais. Sim. Então, isso vai causando revolta. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas não querem discutir sobre esses assuntos. Ou então, se elas forem discutir, elas querem discutir com pessoas que estão dispostas a ouvir esses temas sem acreditar que isso está sendo um ataque. Sim. Né? Então, é uma questão muito complexa e que eu sempre falo, precisa ser sustentado os incômodos. Você fala muito sobre demarcar, né, Tamires? E aí me vem a questão de que há uma cantora, né? Salvo engano, Bia Ferreira, o nome dela, que fala, tem uma canção dela que é Cota Não É Esmola, né? Aí eu queria saber de você, assim, essa questão, por exemplo, das cotas, né? Traz uma saúde mental, a gente tem avançado, a cota vai ser só uma muleta e daqui a pouco a gente vai abandonar. Como é que você vê essa questão? As cotas, ao meu ver, né, e dentro dos estudos que eu me aproximei, elas são ações de reparação. Então, a gente precisa, sim, ter um prazo limite para a gente usar essas políticas reparatórias. Mas para que eu consiga parar de usar, eu preciso construir uma estrutura possível para essas pessoas permanecerem. Sim. Então, ela é uma porta de entrada. Mas nem sempre ela é uma porta de permanência. Sim. Porque quando pessoas negras também adentram espaços acadêmicos, muitas vezes elas não conseguem terminar. E mesmo de qualidade, né, Tamires? Assim, por exemplo, fui bolsista, né, de universidade pública, e aí muitas coisas que a gente discutia no movimento estudantil era de permanência, mas também de qualidade, né? Eu fazer um estudo, eu trabalhar com qualidade, né? Por exemplo, as meninas, né, do coletivo estudantil que eu fazia parte, né, sempre diziam, se a gente vai trabalhar em determinado espaço, a gente quer ganhar o mesmo que os homens estão ganhando, né?
Ou, por exemplo, agora das amigas T's, né? Das amigas trans e tal. Elas disseram, se vocês estão orientando pessoas, né? Cisgênera, vocês têm que também orientar pessoas trans. Por que vocês não têm orientação de pessoas trans, né? A gente também quer produzir, a gente também fala sobre ciência. E não necessariamente a gente vai falar de gênero, não. A gente quer falar que nem a galera tá falando também, sei lá, de política e de transporte, de lazer. Tem muito na geografia nessa questão ambiental. A gente sabe falar disso também, né? E por que vocês não estão nos orientando? E também, eu achei massa essa tua fala, porque isso também me lembra que muitas vezes quando a gente traz esses temas para dentro da faculdade, isso acaba sendo levado, na verdade, sendo visto pelo outro como um assunto muito pessoal. Sim. Para o campo pessoal. Eu lembro que com o meu TCC eu escutei do meu orientador que eu precisava tomar cuidado com o meu trabalho. Porque ele não queria que eu levasse isso para o meu lado pessoal. Que eu trouxesse minha pessoalidade do meu trabalho. Então, falar de racismo é falar sobre mim. Entende? Não é falar sobre a estrutura. Então, isso é muito violento. Na verdade, no momento que eu escutei essa fala, eu fiquei me questionando, será que ele falou isso para pessoas brancas também? Será que ele fala isso para uma pessoa que tem depressão e quer escrever sobre depressão? Sim. Ou ele só fala para mim, porque eu sou uma mulher negra? Entende? Então, só desculpa te interromper, Tamires, porque é muito do que eu vi, por exemplo, nesse curso de decolonialidade, né? De uma colega dizendo, eu não vou nem denunciar esse ato, às vezes, que eu estou sofrendo ali de assédio, né? Seja pela cor da pele, seja por ser mulher, que eu sei que os meus direitos são negados. Tipo assim, né? Essa luta que a gente tem feito, né? Contra o preconceito, seja por gênero, seja por sexualidade, seja por raça, né? Muitas das vezes, se é uma pessoa que está numa posição de poder, de nada vai acontecer, né? Ela vai ficar ali na posição de poder dela e tudo bem. Para ela. Pra gente, que foi violentado de alguma forma, nada bem, né? Nossa saúde mental vai pra água abaixo, né? Sim. Porque você fica exposto, né? Sim. Você fica vulnerável. E é nesses momentos que é importante você estar em coletivo. Sim. Então, por mais que ela acredite que vá ter dificuldades para ser ouvida, em coletivo... Pra ganhar alguma voz, né? Em coletivo, você se fortalece. Por isso que eu sempre falo, principalmente para pessoas negras precisam se aquilombar, se conhecer, estar em coletivo. Inclusive, eu falo disso, eu tenho ações, e eu estava falando para você, que eu participo de um coletivo que é de psicólogos negros, né? E que dentro desse coletivo a gente faz ações para agregar outros profissionais que são de várias áreas, não precisam ser apenas da psicologia, para que a gente possa discutir como o racismo ele nos atravessa. Então, dentro dessas discussões existem esteticistas, fonoaudiólogos, existem médicos, existe enfermeira, existem psicólogos, existem pessoas de várias, existem apenas estudantes. Sim. Então, todo mundo pode falar a sua experiência e se fortalecer em coletivo. Mas o que eu tenho visto, pelo menos, né, Tamires, é que a gente ainda está engateando para meio que se fortalecer nisso, né? Por exemplo, eu estava falando para você, né, logo no começo do podcast, que eu sou de Maracanaú. E pela primeira vez a galera de Maracanaú, né, até dar um salve para a juventude de Maracanaú, tá fazendo uma cartografia social. Olha que massa, né? Bacana. A gente quer entender como é o nosso município para o jovem de periferia, principalmente, né? Um público-alvo de periferia e tal. E isso é meio que a gente engatia nisso, né? Alguns aparelhos culturais discutem isso, né? Que nem eu já citei aqui no podcast, como o Cuca, né? Mas aqui na cidade de Fortaleza tem alguns impasses ainda, né? Lá em Maracanaú, agora também que a gente está meio que discutindo e realmente fazendo valer a nossa voz, né? E é como você falou, tem muito disso, né? De buscar coletivos. Que a nossa voz fica um pouco mais forte, né? E eu acrescentaria, né, buscar seguir pessoas que já falam sobre isso, que já ganharam alguma voz, né? Sim. Já tem alguma representatividade, não sei. E eu sinto assim que não é nem sobre ganhar voz, mas você poder ouvir essas pessoas. Sim.
né? Porque existem pessoas que trabalham dentro desse viés, que discutem isso, mas também a gente não pode só cair nesse discurso de vou me aproximar dessa pessoa para ouvir o que ela tem para dizer. É como eu falei, vamos se debruçar a esse tipo de temática, porque esse tipo de coisa, esse tipo de mudança também tem que partir de você. Sim. Né? Tem que partir de quem se interessa, né? Porque aí coloca cargas, né? Mais sobrecarga para essas pessoas estarem lá falando sobre essas coisas. E aí é como o Pedro falou, eu vou ter que parar de falar sobre neurociência para estar falando sobre racismo? Uhum. Né? Então eu não posso falar sobre outras coisas porque só esperam que eu fale sobre isso. Sim. Entende? Então a gente também dá a oportunidade de deixar uma discussão mais plural. Sim. É tanto que você falando assim, Tamires, parte de assim, né? A gente não é toda hora, mas deveria ser toda hora, né? Antirracista, né? E daí algumas coisas que eu tenho feito, que alguns colegas têm feito, né? Que são pessoas brancas, sejam de pele escura, sejam de pele clara, né? Que eu vejo que tenham feito é buscar compartilhar conhecimentos de pessoas negras. Ou meio que desmistificar alguns conhecimentos que a gente por muitos anos foi embranquecendo e na verdade era sempre escuro. Uhum. Por exemplo, eu sou católico, né? Uhum. E aí a gente muitas das vezes só compartilha aquele Jesus europeu, né? Nas nossas mensagenzinhas. Mas, poxa, o cara era, sei lá, pelo menos negro de pele clara. Não sei se ele era de pele escura, né? Retinta. Mas ele era negro, né? É tanto que um cara que eu gosto muito, né? O pessoal da faculdade até, acho que já deve estar de saco cheio, tanto eu falar dele, que é o pastor Henrique, né? E aí ele lançou um livro agora, Jesus Negro. Mas porque ele é negro, né? Quem estudou teologia minimamente, né, sabe que ele tem pele escura, né? Ele tem pele escura. É tanto que o nosso apresentador, né, ele é teólogo, né, e ele pode confirmar isso pra gente depois no outro programa. Né? Ele tem pele escura. E isso é muito... A gente tem que realmente ir escurecendo, né? Algumas coisas que foram embranquecidas ao longo da história, né? E dia a dia. Se puder, 24 horas, né? Às vezes vez por outra, eu me pego compartilhando ainda o Jesus de pele clara, né? Mas é bom compartilhar o Jesus de pele escura pra gente quebrar um pouco esse imaginário. Mas o que tu tá falando agora, principalmente desse processo de embranquecimento, isso acontece com todas as religiões. Sim, demais, né? Até mesmo as religiões de matriz africana, os santos que são vendidos, quando você vai entrar dentro de uma casa de umbanda ou de candomblé, são santos que são brancos. Os orixás são brancos. Né? Então, é uma coisa que é tão naturalizada que você acaba nem se dando trabalho, às vezes, de questionar. Né? Eu costumo, quando eu vou fazer algumas ações, principalmente em escola, colocar no meu material de trabalho imagens de pessoas negras, né? Principalmente de pessoas que são retratadas como brancas, como você colocou, mas que, na verdade, elas são negras. Quando eu trago, por exemplo, a Cleópatra e eu levo para uma escola, as crianças ficam em choque. Porque não acredita que ela pode ser uma mulher negra. Que ela pode ter sido uma mulher negra e não uma mulher branca. Mas que ela é representada assim. Entende? Então, isso é importante também, justamente como você falou, para desmistificar essa ideia embranquecida que a gente tem sobre as coisas. Sim. Né? Isso é um exercício cotidiano, né? Constante. A gente precisa buscar realmente se aproximar desses temas para que a gente possa, de fato, ser um agente de mudança. Então, assim, só a gente caminhando já para os finalmente, né? O Portal Gladys, ele meio que conclui o artigo sobre saúde mental e racismo, nos fazendo um questionamento, né? Um desafio final de como o racismo ele esconde uma tentativa de desumanização. Como é que ele esconde essa tentativa de desumanização? Ele realmente desumaniza, né, a população? E como é que ele desumaniza? Ele te desumaniza no momento que ele te coloca numa posição onde, ao ser negro, você não tem direitos. Você não tem direito de falar, você não tem direito de existir, você não tem direito de ter voz. Né? Então, numa violência racial, principalmente se você está ali numa discussão onde há uma pessoa branca, uma pessoa negra que nunca olhou para você ou
anunciou que você era negro, a primeira coisa que ela vai usar para te ofender vai ser tua negritude. Então vai ser um processo de desumanização, como eu disse, né, eu trouxe em vários momentos aqui hoje do podcast, que traz essa ideia de coisa, de que você não tem direitos. Então o racismo, ele faz isso, ele tira os teus direitos. Então por isso que é importante a gente entender como esse discurso ele está sendo atrelado à raça. Sim. Certo? Não sei se eu consegui responder Sim, demais. tua pergunta. Eu tava aqui coreando, né, ver se eu encontrava alguma fala também da professora Sandra Petit, né, pra lembrar pra gente falar. Meio que concluir, mas antes, claro que eu vou pedir pra você fazer essas considerações finais, né, mas tava procurando aqui uma fala dela e a professora Sandra me perdoe, né, que eu não encontrei. E pra também não tirar de contexto, né, então eu vou falar uma que eu lembre, só pra encaminhar, né, que eu acho que traz muito essa questão de saúde mental pra gente, né. Eu acho que fé, né, mexe muito com a gente, né, esse acreditar, né, esse mover, esse religar, né, com algo maior. E acho que tem tudo a ver com uma luta antirracista, né, meio que entender que a gente veio, se a gente pensar mesmo assim, né, a gente veio da onde? Estudos mostram que a gente veio da África, né, de uma cosmovisão de mundo que veio da África, né, depois aqui os continentes foram se dividindo, né, os homens foram ficando uns aqui, outros acolá, né, as placas tectônicas foram, né, se dividindo, a gente meio que foi se separando, né, e o pessoal lá da África, que é cortado pelo Equador, foi ganhando mais melanina e tudo mais, né, colocando mais de pele preta, retinta, né, que eu acho muito bonito. Aí tem um povo asiático, né, que já é mais próximo dos polos, aí foi ficando um pouquinho mais branquinho, de olho puxado, né, aí o pessoal europeu foi ficando lourinho, mas enfim. Tem o Pastor Henrique, né, ele fala que é muito interessante a gente pensar numa união de todos, né, e de todas, e de todos, né, de todos, para usar essas palavras da moda, né, no programa que ainda não apareceu. Ele fala uma questão muito massa, que é dizendo que deseja para a população no geral, né, deseja um amém, um axé, mas também deseja o que de mais universal se há, né, que é amor. Eu acho que muito do racismo a gente pode quebrar com isso, né, tendo empatia, tendo amor, acredito eu. Acredito que na saúde mental como um todo, né? Se a gente tem empatia, se a gente tem amor, se a gente tem compaixão, inclusive por nós mesmos, né? Que nem você trouxe muitas falas de pessoas que às vezes não têm empatia por si, né? Por conta de um racismo estrutural. Então, se a gente tem empatia por nós mesmos, a gente caminha por algo melhor. Ou pelo menos equilibrado, de alguma forma. Se é que existe equilíbrio, né? Eu queria que você encaminhasse também suas considerações finais. Eu queria agradecer, né? Acho que o momento foi bem construtivo. Espero que eu tenha trazido questões aqui positivas, né? Questões interessantes e principalmente para dentro da comunidade negra. Eu acho que, como eu falei, eu gosto muito de falar sobre sonhar, né? Eu acho que eu quero poder falar sobre sonhos, sobre outras perspectivas, ver outras pessoas negras falando de outras perspectivas, né, de outros lugares, com outras visões, e que a gente possa realmente acreditar que a gente pode alcançar, né, ter uma estrutura para alcançar o que a gente quer estruturalmente, né, combatendo essas opressões de forma coletiva, não só vindo da comunidade negra, mas também trazendo todo mundo para que esteja presente dentro dessa luta, porque o racismo ele não é sobre pessoas negras, né? Ele é sobre o outro. Então esse outro ele também precisa se engajar nisso. E por isso que eu acho que é importante a gente trazer essas discussões também, mas colocando essa perspectiva para um lugar mais amplo, né? Falando sobre outras coisas, falando sobre possibilidades, sobre cuidado, sobre afeto, sobre amor, né? Porque a gente também precisa se nutrir disso. Certo? Então é isso, muito obrigada. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente até aqui. No próximo podcast, se Deus quiser, né, o Lobão tá de volta, certo? Eu sou mais caladinho, mas ainda bem que a Tamires aí é mais falante que eu, né? Porque senão vocês iam ficar só vendo a gente, né?
E eu queria só para encerrar, deixar o meu arroba, que é o arroba afropsique, e também o arroba do Coletivo Denegrida, né, que é o Psicologia Denegrida. Então, se vocês quiserem acompanhar mais meu trabalho, eu sou ativa nas redes sociais, às vezes coloco lá uns conteúdos, né? E se você também está buscando atendimento psicológico, fala lá comigo que a gente se organiza, tá bom? Um beijo. Obrigado, Tamires. Obrigado a Elis, foi paciente aí comigo, né? Que eu não sei nem para onde olhar direito. Pois a gente se vê no próximo Psicologando, né? Se Deus quiser. Valeu, pessoal.